a intimação é ilegal, ontem todo mundo comentou, a nossa legislação só permite a intimação em hospitais, e ainda assim não em UTIs, se o caso for urgente, se houver risco de perecimento do direito, ou seja, do direito se perder, não era nem urgente, nem havia nenhum risco de perecimento do direito. O artigo 244 do CPC regula isso e diz que apenas em casos de urgência é possível fazer a intimação. Não havia necessidade, não havia urgência, portanto, o CPC, o artigo, foi descumprido e a intimação é ilegal. E aí que tá. Como não havia urgência e a intimação é ilegal, houve um erro. Esse erro é um erro que a gente chama no direito de erro de procedimento. Ou seja, é quando um juiz ele erra a forma de fazer a intimação. A intimação tinha que ser feita, mas a forma de fazer foi errada. Esse erro de procedimento é indenizável, passível de indenização. Portanto, se um juiz ou se uma autoridade pública comete um erro de procedimento, o Estado pode indenizar a pessoa, no caso o Bolsonaro ou a sua família, se a sua saúde for prejudicada ou tiver uma piora, como exatamente aconteceu. E mais, vamos um pouco além. Nós temos, Mariana e Karina, na nossa legislação, inclusive em jurisprudência do próprio STF, caracterizada a responsabilização do agente público, ou seja, do juiz, se esse erro de procedimento for considerado grosseiro. Ou seja, o que é um erro grosseiro? É aquele que tem um elevado grau de negligência, de imperícia, de imprudência. É exatamente isso. Pô, como é que você é um juiz e não conhece a legislação que impede que a intimação seja feita, a menos em caso de urgência? E que não havia urgência, e que havia uma pessoa na UTI. Quer dizer, é óbvio, o óbvio do óbvio do óbvio. Portanto, o juiz não tomou a cautela necessária para executar aquele procedimento. Esse erro de forma, esse erro de procedimento, esse erro sem nenhuma cautela, sem nenhuma negligência, sem nenhuma perícia, portanto, mais do que ensejar a responsabilização do Estado a indenizar, pode responsabilizar o agente, o juiz, que foi o responsável por isso. Porque isso pode ser considerado um erro grosseiro. E erro grosseiro de juiz pode fazer com que ele seja responsável. E a jurisprudência do próprio STF considera erro grosseiro de juiz justamente aqueles que possam implicar em prejuízo à saúde ou à vida. É isso que a jurisprudência do STF diz. Então, resumindo essa história, se o Bolsonaro teve, como a gente está vendo, uma piora à saúde, ou se ainda tiver outras pioras, se isso for demonstradamente relacionado, e me parece que é fácil fazer isso, mas demonstradamente relacionado à intimação, nós podemos ter o Bolsonaro processando o Estado, ou seja, o ato do Moraes gerando um prejuízo financeiro para nós, para o nosso bolso, o Moraes tirando do nosso bolso para o Estado pagar o erro dele ao Bolsonaro, e pode também resultar depois no Estado ajuizar uma ação de regresso contra o ministro por conta de que esse erro de procedimento foi grosseiro, conforme a própria jurisprudência do STF, porque implicou em prejuízo à saúde, em prejuízo à vida. E a gente precisa, mais do que isso, né, entender aqui que nós estamos diante de algo não apenas juridicamente errado, mas humanamente errado. É claro que esse ato do Moraes foi um ato tomado com raiva. Me parece que é essa emoção que está sempre orbitando em torno do ministro, sobretudo para algumas pessoas. Bolsonaro, Daniel Silveira, Felipe Martins, Alan dos Santos, enfim, aqueles que a gente sempre ouve que ilegalidades contra eles são cometidas de noite e dia. E isso é muito ruim. O ministro não pode agir com emoção. Ele não pode nem agir por cima da lei e nem com emoção, senão ele não está agindo como juiz. Hoje nós já tivemos notícia de que aquele traficante que não foi extraditado teve a sua prisão domiciliar concedida pelo ministro Moraes e já foi revogada.
já revogaram a prisão porque ele não tinha endereço fixo. Pô, se ele não tinha endereço fixo, não devia ter concedido a prisão domiciliar. Então, mais uma decisão que o Moraes tomou lá atrás com o fígado, com a bile, com raiva, com revanchismo em relação à Espanha. E agora tem de revogar a medida que não deveria nem ter concedido. Então, sempre estamos às voltas com uma decisão que não apenas é ilegal, repito, mas é também emocional e que pode trazer não apenas prejuízos à saúde do Bolsonaro, que é lamentável, mas também trazer prejuízos a todos nós e até mesmo ao ministro, caso o Estado fosse sério e uma indenização eventual que tivesse de sair do nosso bolso fosse depois, pelo Estado, cobrada do ministro Moraes. A lei autoriza, a jurisprudência do STF permite, mas a gente sabe que o Estado está submetido, infelizmente, aos ministros do STF.